Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso primeiro dia, na terceira palestra. Sejam bem-vindos, fiquem aí bem tranquilos, porque o conteúdo promete aqui com a Camila. Ó, essa é a nossa primeira palestra aqui no período da tarde, e antes de a gente apresentar a Camila e falar um pouco sobre o que nós vamos conversar hoje, deixa eu me apresentar, né? Se tu ainda não me viu aqui, eu sou Rodrigo Maciel e eu fui convidado pela Operandi para mediar o OPCON, esse super evento aí, online, 100% gratuito. E eu, junto com mais 16 speakers top dos top, a nata da nata, a gente aí está batendo muito papo legal sobre o futuro das agências, cultura, métrica, gestão de crise, produtividade, gestão e muito mais. Hoje, às 18h30, tem encontro comigo ao vivo, cara. Vai ser muito legal. Um painel de gestores de marketing para a gente fechar esse nosso primeiro dia. Ó, não sabe o que é esse painel de gestores de marketing? Sabe aquelas perguntas que a gente sempre quis fazer para quem bate o martelo na empresa, para quem os caras que decidem a parada toda? E a gente nunca perguntou, cara, como tu escolhe uma agência? Como é que é esse... Enfim, a gente vai conversar bastante sobre os tomadores de decisão e eu vou fazer algumas perguntas que tu sempre quis fazer, eu tenho certeza. Ó, preciso também agradecer os nossos queridos patrocinadores ouro. São eles, Exact Sales, Vtex, PhoneTrack, Cicobi, Etos, Gotar e o treinamento Agência 500K. Por fim, preciso dizer que, por mais que a gente esteja nesse formatinho gravado aqui, eu estou ao vivo aí contigo no bate-papo, te mandando algum linkzinho aqui, acolá, batendo um dedo de prosa, conversando, para te ajudar aí a absorver esse conteúdo ainda melhor. Beleza? E, por fim, o último recadinho antes de eu apresentar a Camila aqui, preciso te lembrar do Happy Hour no dia 27, quinta-feira, dia 27, comandado pelo Vinícius, do Agência de Bolso. Vai ser muito legal, um formato bem descontraído. A gente vai fazer um apanhado aí das últimas, do que rolou no Operandi, né, na OPCON, e aí a gente vai, além de tudo, além de fazer esse apanhado de uma forma divertida, vai ter sorteio, né? Quem não gosta de sorteio, não é, Camila? Quem não gosta? Todo mundo gosta de sorteio. Ó, vai ter camisa, Moleskine, livro, caneta, cara, um kit da Operandi sensacional. Então não perde, põe na agendinha aí que a gente vai se encontrar no dia 27 também. Bom, chega de papo? Chega de papo. Agora vamos conversar com ela, Camila Mendes. Ela é psicóloga de formação e atua há mais de 6 anos com aquisição de talentos, desenvolvimento de pessoas e gestão de performance. Hoje, ela é líder do time de People Development, meu Deus, Camila, que vergonha. Development, tá quase. Development, pronto, dá resultados digitais, e ela foi responsável por estruturar o processo de onboarding dos novos colaboradores. E por criar também um modelo de gestão de performance e desenvolvimento lá dentro da Resultados Digitais. Incluindo aí, nessa parada toda, os rituais de definição de meta, avaliação e calibração de performance, feedback 1 a 1, enfim, cara. A moça que está aqui com a gente manja dos Paranauê. Senhoras e senhores, muito boas-vindas aí a Camila Mendes, com o tema da nossa palestra aqui, como escalar uma cultura de alta performance em sua agência. Camila do céu, que conteúdo, hein? Bem-vinda. Sem pressão, né? Sem pressão. Seja bem-vinda aqui em nome da Operandi e do OPCON. Quero te agradecer aí a oportunidade de compartilhar esse conteúdo de um valor tão importante para nós. E agora o show é teu. Fique à vontade e legal. Assuma. Legal. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite também. Fico bem feliz de poder falar sobre um tema que eu adoro falar sobre, né, que é cultura e performance. Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. Perfeito. Me avisa aí se tiver... Tá vendo? Tá perfeito. Agora é só você aí. Beleza. Então, para a gente começar a conversar, eu queria contar uma história. Eu não sei se todo mundo se lembra ou se chegou a ver essa notícia, mas há um tempo atrás estava acontecendo uma reforma num dos metrôs de São Paulo,
eles estavam trocando os trilhos e comprando novos trens. Se eu não me engano, eles compraram quase 30 trens, e só depois eles descobriram que os trens não cabiam nos trilhos porque eles não tinham o tamanho certo. E isso, para mim, é uma história sobre cultura. Mas como assim é uma história sobre cultura? O que o metrô de São Paulo tem a ver com cultura? Vocês já ouviram alguém falar, ou até mesmo já falaram, agora que meu time está crescendo, eu preciso começar a me preocupar com a cultura da minha empresa, da minha agência? Agora que os trilhos estão prontos, deixa eu ver se o trem que eu comprei cabe aqui? Agora que a empresa está grande, a agência está grande, deixa eu ver se está tudo funcionando como eu gostaria, né? Eu já ouvi bastante gente falar sobre isso. Eu sou Camila, como falaram ali, eu sou líder aí do time de desenvolvimento de pessoas da RD, trabalho na RD há mais de 5 anos, e sempre gostei muito do tema cultura, e comecei a gostar mais ainda desse tema depois que eu entrei na RD. Nesses últimos 5 anos, eu vi a RD passar de 100 pessoas para mais de 700, eu vi a gente passar de 3 mil clientes para 20 mil clientes, e eu vi a gente sair de uma salinha pequena numa incubadora para um prédio de 8 andares aqui em Floripa. E no meio de todos os desafios aí que a gente viveu, a coisa que eu sempre tive certeza é que a cultura da RD era muito forte e que os valores da RD eram muito conectados com os meus valores também. E ao longo desses anos eu fui aprendendo na prática o que realmente significava cultura. E cultura não é cerveja na sexta-feira, né? Cultura não é a mesa de sinuca, a mesa de ping-pong, não é o PlayStation. Cultura é a música que toca e como a gente dança, né? Cultura é como a gente faz as coisas, e a cultura ela é reforçada pela forma como a gente toma a decisão. Então, eu descobri que a cultura ela simplesmente acontece, se a gente for intencional em relação a ela ou não. E tentando entender um pouco o que as empresas que se dizem culture first, né, que dizem que colocam a cultura em primeiro lugar, o que elas tinham em comum, eu fui entendendo alguns elementos aí que elas tinham. Então, primeiro, elas são alinhadas, né, elas realmente enxergam a cultura como um meio para atingir um resultado, elas são consistentes, então elas tomam decisões com base na cultura, elas compartilham responsabilidade, então não é o time de gestão de pessoas ou o CEO, os fundadores que são os responsáveis pela cultura, todo mundo é responsável por garantir a evolução dela. E elas também celebram, né? Elas celebram conquistas e elas celebram aí marcos importantes ao longo do tempo. E eu considero a RD uma empresa culture first. Eu realmente acredito que o nosso principal ativo para crescer foi a gente ter contratado pessoas que se identificavam com esses valores e que realmente queriam fazer essa cultura continuar evoluindo. E uma coisa que é muito importante para a cultura da RD é a alta performance. A gente considera que todo mundo na RD é um líder ou um contribuidor individual de nível mundial. Então, entregar e performar realmente faz parte do nosso DNA, né? Não é à toa que resultado está do nosso nome. Só que aí vem a pergunta, né? Quem é que vem antes? É a cultura ou é a performance? As pessoas performam porque a cultura é boa ou a cultura é boa porque as pessoas performam? E tem um estudo que saiu, que foi publicado na Forbes, que tentou identificar exatamente isso, né? Eles tinham a hipótese de que a cultura realmente era um preditor de performance. Então, eles fizeram um estudo com quase 100 concessionárias dos Estados Unidos que vendiam os mesmos produtos e que tinham os mesmos indicadores de performance. E eles tentaram realmente entender se a cultura era um preditor, né? E eles encontraram que sim, a cultura dos departamentos influenciava no time de atendimento e na satisfação dos clientes, e a cultura do departamento também influenciava no time de vendas e na qualidade e quantidade que as vendas que eram feitas. Mas então, entendendo que cultura é preditora de performance e que eu reforço a cultura pela forma como eu tomo decisão, como é que eu posso fazer para tomar melhores decisões dentro da minha agência, dentro da minha empresa? A gente descobriu na RD que isso acontecia através de um modelo de performance e desenvolvimento, um modelo que deixasse claro quais são as expectativas que a gente tem em relação à performance, em relação a resultados e comportamentos, e também um modelo que desse os recursos que as pessoas precisam para que elas pudessem se desenvolver. E quando a gente está falando sobre performance, a gente vai mexer com um bicho que é um pouco complicado, que é a percepção de justiça das pessoas sobre como a gente faz as coisas dentro de uma empresa, dentro de uma agência, né? E a justiça dentro de uma organização, ela é impactada por 3 elementos. Primeiro, processo, interação e resultado.
Então, quando a gente está falando sobre processo, a gente está falando sobre as decisões, né? Como é que elas são tomadas? Elas são tomadas de forma clara e de forma consistente? O que a gente mede na hora de avaliar a performance das pessoas? A gente está medindo os indicadores que realmente importam? As pessoas, elas têm voz durante o processo? Elas podem trazer qual que é a percepção delas sobre a performance delas? E a gente identifica os potenciais vieses? A gente entende que cada líder tem viés na hora de fazer uma avaliação e a gente trabalha para trazer isso para a consciência e reduzir esses vieses? O segundo ponto é a interação, né? Como é que as pessoas são tratadas dentro da minha agência? Eu trato elas com respeito, eu trato elas com empatia. A gente treina as pessoas, a gente dá os recursos para que elas possam dar e receber feedback de uma forma mais positiva. Enfim, resultado, né? Eu consegui o que eu queria, né? Estava de acordo, quando eu olho para o esforço que eu fiz no meu trabalho, para o resultado que eu gerei, o que eu recebi em troca, eu considero que foi uma troca justa? E acho que o ponto mais importante disso é que eu posso estar decepcionada com o resultado, eu posso não conseguir o que eu queria, mas ainda assim eu posso estar satisfeita se eu achei que o processo foi justo e se eu fui tratada de uma forma empática. Então, eu posso não conseguir aquela promoção que eu queria, mas ainda assim eu posso estar satisfeita com o processo, porque eu entendi os critérios que foram levados em consideração e porque a minha liderança me tratou de uma forma empática e de uma forma respeitosa. Mas por que vocês deveriam se importar com isso na agência de vocês, né? Ai, Camila, minha agência é pequena, as coisas acontecem aqui de uma forma super orgânica, tudo funciona super bem. Quando a gente olha para um estudo da Gallup, que fala um pouco sobre o que a força de trabalho de hoje está procurando na carreira, quando a gente olha para o que elas buscam nas empresas, elas estão buscando oportunidade de crescer e se desenvolver, elas estão procurando uma boa liderança, uma gestão de qualidade, elas buscam ter interesse no tipo de trabalho, né? Elas buscam propósito no que elas estão fazendo e elas buscam oportunidade para avançar. Já quando a gente olha para as lideranças, nos líderes as pessoas estão buscando clareza da função e das prioridades, elas estão procurando feedback, comunicação constante, oportunidade de se desenvolver e elas também estão buscando autonomia. Então, resumindo o que as pessoas estão buscando, elas estão buscando um lugar que tenha um modelo de gestão de performance que esteja claro e lideranças que saibam conduzir esses rituais de performance de uma forma produtiva e positiva, né? E aí, para a gente entrar mais a fundo nessa discussão sobre rituais de performance, queria que vocês respondessem aí, pensassem quantos de vocês definem metas individuais para todas as pessoas do time, quantos de vocês fazem reuniões recorrentes com cada pessoa do time, e quantos de vocês acreditam que comunicam com clareza quais são os critérios para tomar decisão sobre pessoas. Se você respondeu não para uma delas ou para todas elas, a gente não precisa entrar em pânico, existem formas da gente solucionar isso e não precisa ser complexo, né? Vocês não precisam ser uma empresa com um time de gestão de pessoas super estruturado como é a RD hoje, né? Vocês não precisam de um time super especialista. O que é mais importante é realmente ser intencional na forma como vocês fazem gestão de pessoas e como vocês esperam que os líderes de vocês realmente liderem os times. E tudo isso começa por ter clareza dos comportamentos que precisam ser reforçados, né? Então, quando a gente fala sobre criar um modelo de gestão de performance, não é meramente a gente colocar aqui um monte de processo que as pessoas precisam executar, ou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que eu vou contar aqui sobre RD, porque cada cultura é diferente, né? Cada organização vai ser diferente. Então, é importante pensar quais são os comportamentos que a gente quer reforçar, né? Quando a gente pensa na jornada de uma pessoa dentro da nossa agência, da nossa empresa, o que a gente espera que essas pessoas façam, né? Como é que a gente espera que elas se comportem, o que é importante para fazer com que elas performem. E foi respondendo essas perguntas que a gente chegou nos 3 princípios aí do nosso modelo de gestão de performance e que norteiam todos os rituais que a gente executa como líder. Então, são esses aqui, né, os 3 elementos que a gente valoriza. Primeiro é alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativa virou palavra de ordem na RD, assim, alinhamento de expectativa é igual a felicidade. A gente acredita que está todo mundo no mesmo barco na RD, né, e a gente precisa estar todo mundo remando junto nesse barco e para o mesmo caminho. Então, o alinhamento de expectativa, ele ajuda a gente a ajustar as rotas sempre que for necessário e garantir que está todo mundo remando na mesma direção. O segundo ponto é o feedback constante. As pessoas precisam de feedback constante para que elas possam evoluir. Então, não adianta eu
definir uma meta lá no início do ano e esperar que essa pessoa performe e entregue resultados incríveis sem eu dar nenhum tipo de feedback, nenhum tipo de apoio para ela durante esse processo. Então, quando a gente está lá remando no barco, a gente precisa de feedback para entender se a forma como a gente está remando é a melhor forma, se tem alguma forma de otimizar os movimentos que a gente está fazendo. E o terceiro elemento é o ownership, que é cabeça de dono mesmo, né? Como eu falei, a gente acredita que na RD todo mundo é um contribuidor individual ou um líder de classe mundial, então essas pessoas elas precisam se colocar como responsáveis pela própria carreira e pelo próprio desenvolvimento. Então, o líder está lá para apoiar enquanto eu estou remando o barco, mas quem está lá colocando a mão na massa e realmente suando para remar esse barco sou eu. E como é que a gente reforça esses comportamentos na cultura da RD, né? Eu vou contar um pouco quais são os rituais aqui que a gente executa e as premissas que a gente utiliza para fazer com que eles dêem certo, mas a gente já errou bastante em todos eles, assim, a gente já fez bastante cagada ao longo desses anos, mas uma coisa que a gente faz muito bem na RD é que a gente aprende muito rápido, e a gente realmente aprendeu a forma de executar esses rituais e executar eles da forma que realmente alavanque a cultura e alavanque a performance das pessoas. E o primeiro ritual que a gente executa são as one-on-ones, entre líder e liderado. Para mim, isso aqui é a base do nosso modelo de gestão de performance. Para quem não conhece o que é one-on-one, one-on-one nada mais é do que uma conversa, uma reunião entre líder e liderado para discutir sobre um tema que está aí demandando atenção das duas partes, assim. E esse ritual ele se tornou tão importante para a gente que hoje ele é uma meta de todos os líderes da RD e a gente reporta como time de gestão de pessoas. Então, todo trimestre a gente coleta a informação de todo mundo da RD sobre como que elas estão percebendo as one-on-ones dela com seus líderes. Então, a gente consegue entender, em termos de execução, se existe uma frequência para essas one-on-ones, quando que elas estão acontecendo, e também qual que é o nível de satisfação de cada liderado com a one-on-one com seu líder. E uma coisa importante para que as one-on-ones aconteçam e para que elas sejam produtivas é que exista liberdade para que diferentes temas sejam discutidos. Não tem, na prática não tem limite, assim, porque pode ser falado dentro de uma one-on-one. O mais importante mesmo é que a gente, como líder, a gente dê abertura para que a pessoa possa trazer para a gente qualquer tema que esteja impactando na performance dela, no engajamento, na motivação, no desenvolvimento dela. Quando a gente olha para a RD, o que a gente vê que são os tópicos mais trabalhados aí, performance é um dos principais. Então, quando eu penso nas minhas metas, o que está funcionando, o que não está funcionando, quais são os testes que eu estou fazendo para chegar nos resultados. Desenvolvimento, então pensando em futuro, pensando em carreira, quais são os meus objetivos, como eu vejo que a minha função hoje me ajuda a chegar lá, o que está funcionando. Feedback, que aí não é feedback só de líder para liderado, mas também é um espaço para o liderado trazer feedback para o seu líder. Clima e relacionamento, então, como é que está a minha interação com o meu time, com os meus pares, com as áreas de interface, como que eu vejo que eu pertenço e que eu faço diferença para esse time, e até questões pessoais. Acho que aqui a gente precisa ter um cuidado do limite até onde a gente como líder pode entrar, mas as pessoas, elas são uma só, né? Então, às vezes existem questões pessoais que estão impactando na performance daquela pessoa, e a gente precisa dar um certo espaço para que isso seja discutido também. Outro ponto importante sobre a one-on-one é que ela precisa ser sobre o liderado, e não sobre o líder. Então, claro que os dois precisam se preparar para essa conversa, trazer os temas que querem discutir, mas quem deveria dar o ritmo dessa conversa é o liderado. Ele é a pessoa mais importante naquele momento. Então, o nosso papel como líder é mais de ouvir do que de falar. Então, a one-on-one não é para ser um monólogo do líder falando para a pessoa o que ela tem que fazer, qual que é o caminho, como é que ela faz para performar. É realmente um espaço para o liderado trazer as suas demandas e a gente, como líder, ir contribuindo no que for necessário. E um último ponto sobre one-on-ones é que elas precisam ter uma frequência definida. Isso aqui é bem importante. Quando eu sei que eu vou ter uma reunião com o meu líder a cada semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, isso ajuda muito a reduzir a ansiedade e garante também que eu não vou deixar nenhum ponto passar, nenhum tópico importante que eu quero discutir, porque eu já sei quando essa conversa vai acontecer. E o estudo da Gallup também reforça isso, né? Ele mostra que as pessoas, elas são mais engajadas com a empresa, com a agência, quando elas fazem reuniões frequentes com a liderança. E isso também se provou verdadeiro na RD. Né, isso aqui, eu falei que a gente faz pesquisa sobre o one-on-one, então aqui tem alguns dos nossos dados. Quando a gente olha aqui
para as pessoas que têm uma frequência de one-on-one definida e para as que não têm uma frequência de one-on-one definida, a gente consegue ver que a satisfação das que têm uma frequência definida, ela é significativamente mais alta do que as pessoas que não têm uma frequência definida. O segundo ritual que é bem importante para a gente é o alinhamento de expectativas, né? Como eu falei ali, que virou palavra de ordem, realmente é um ponto bem importante para a gente. Tenho certeza que se eu perguntasse para vocês quantos de vocês já não tiveram clareza do que o líder esperava de vocês, todo mundo vai me responder que alguma vez isso já aconteceu, ou algumas. E é bem frustrante, né, quando a gente não sabe o que é esperado da gente, porque a gente perde mais tempo tentando entender o que é esperado do que realmente entregando alguma coisa relevante, né? Então, a gente perde engajamento, a gente perde dinheiro, porque a gente não está entregando, e a gente perde motivação também, né? E por isso que a gente tem na RD um processo que a gente chama de goal setting, que acontece 2 vezes por ano. Então, 2 vezes por ano, todas as pessoas da RD, todos os níveis, definem goals de entrega e goals de desenvolvimento. Os goals de entrega, eles dizem respeito a projetos, indicadores, processos que eu preciso entregar pelo escopo da minha função. E os goals de desenvolvimento, eles vão falar sobre que habilidades que eu preciso desenvolver que vão me ajudar a entregar os meus resultados. Então, pegando um exemplo, se eu tenho uma meta que é entregar um projeto, eu posso ter um goal de desenvolvimento relacionado a uma habilidade de gestão de projetos que vai me ajudar a entregar esse resultado. E se eu sou uma pessoa que já estou mandando super bem na minha função, já estou começando a me preparar para outros desafios, eu também posso ter um goal de desenvolvimento mais relacionado ao futuro, né? Alguma habilidade que me prepara para assumir uma responsabilidade diferente quando essa responsabilidade estiver disponível. Colocar goals de desenvolvimento dentro do escopo de performance das pessoas foi a forma que a gente encontrou de matar o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, né? Talvez vocês já tenham feito em algum momento. Que todo mundo faz, fica lindo, só que depois tu coloca na gaveta, porque tu tem meta para bater e precisa trabalhar para bater essas metas, né? Então, a gente colocando desenvolvimento como parte da entrega das pessoas foi a forma que a gente encontrou de realmente falar sobre desenvolvimento de uma forma mais estruturada e mais no dia a dia também. E para definir meta, acho que o primeiro ponto importante é entender qual que é a cultura de meta que se tem dentro da agência, né? Vocês trabalham com metas moonshot, né? Aquelas metas que a gente mira na lua e não pretende entregar 100% dela, né? Entregar 80% já é super satisfatório. Ou a gente trabalha com metas mais pé no chão, né? A gente define meta e espera que as pessoas entreguem 100%. E isso também pode variar de acordo com as áreas, né? Quando a gente olha para uma área de vendas, por exemplo, que impacta no caixa, impacta na saúde financeira, talvez faça mais sentido ter essas metas que são mais pé no chão, né? Quando eu falo que uma pessoa precisa entregar X de receita ou X de novas contas, eu espero que ela entregue esse X. Agora, talvez para um time de produto e engenharia que esteja trabalhando com um novo produto ou com inovação de um produto, talvez ali faça sentido a gente trabalhar com uma meta mais ambiciosa, que a gente não espera o 100%, porque ela também vai incentivar inovação. E outro ponto importante sobre a cultura de meta é que, dependendo dos casos, pode fazer sentido criar metas complementares. Tipo uma meta de quantidade que vai ser complementada por uma meta de qualidade. Por exemplo, uma pessoa de vendas. Se eu colocar só meta de novas contas, né, novas vendas, eu posso estar gerando um incentivo perverso de fazer ela focar em número de vendas e não na qualidade de quem ela está trazendo para dentro da minha agência, né, na qualidade desse cliente. Então, também vale pensar um pouco sobre isso. Outro ponto importante sobre alinhamento de expectativa é conectar os objetivos individuais aos objetivos da agência. Então, as pessoas, elas precisam conseguir fazer essa ponte. Eu entendo que quem precisa fazer essa ponte, principalmente, é o líder, né? Como eu, na minha cadeira aqui, na operação, como esses objetivos, eu atingir esses objetivos vão ajudar a nossa agência a atingir resultado e a continuar crescendo. Isso tem um impacto grande em engajamento e também tem um impacto grande em produtividade, como está nesse estudo da Gallup. E um outro ponto que também ajuda com o engajamento em cima das metas é envolver as pessoas no processo de definição de metas, né? Quando elas simplesmente caem no meu colo, sem eu entender contexto, sem eu entender por que são aquelas metas que eu preciso bater, possivelmente eu não vou estar tão engajado assim. Então, colocar as pessoas no processo de pensar quais são as metas, quais deveriam ser os objetivos, também fazem com que elas comprem mais essa briga junto com vocês.
E aqui tem algumas perguntas que podem ajudar a fazer isso, né? A instigar as pessoas a pensarem sobre suas metas. Então, considerando os objetivos da agência e da área, né? Que grande entrega eu faria se eu tivesse recurso ilimitado? No que a pessoa precisa evoluir para entregar esses resultados? Isso ajuda a entender um pouco sobre desenvolvimento. Quais são as entregas que estão conectadas com a missão que a pessoa tem dentro da agência? Quais são os comportamentos que são importantes? Quais são os comportamentos que são inaceitáveis? Então, tudo isso pode ajudar a fazer a pessoa refletir sobre quais deveriam ser os objetivos dela naquele período. E se alinhar a expectativa é importante, realinhar a expectativa é mais importante ainda, porque as prioridades mudam. Acho que esse ano provou, tudo que a gente está vivendo nesse ano provou para todo mundo que a gente tem pouco controle sobre as coisas, né? E a gente precisa ser rápido no momento de repriorizar e reorganizar as expectativas. E é por isso que a gente faz, todo trimestre, um processo que a gente chama de check-in. Check-in é a nossa avaliação de performance na RD. A gente sempre vai olhar para 3 elementos. O que foi entregue. Então, aqui a gente vai estar falando especificamente sobre as metas de entrega e as metas de desenvolvimento das pessoas. Como elas entregaram esses resultados. Então, aqui a gente vai falar muito sobre cultura. Então, como que eu demonstrei os comportamentos dos valores da RD no meu dia a dia, na minha interação com as pessoas, dos meus resultados. E o último, que eu acho que é o mais interessante, que é como eu posso continuar me desenvolvendo. Então, a gente não fala só de passado na nossa avaliação de performance, né? A gente usa o que aconteceu no passado para a gente aprender o que a gente tem que fazer no futuro. Então, a partir do que aconteceu nesse último trimestre, o que eu posso começar a fazer, continuar fazendo ou parar de fazer que vai me ajudar a continuar me desenvolvendo. E um ponto importante nesse processo é dar voz às pessoas, né? Como eu falei, isso impacta na percepção de justiça das pessoas sobre o processo, né? Eu participar do processo, eu dou mais credibilidade para ele. Então, a gente sempre vai começar a nossa avaliação de performance por uma autoavaliação. Então, as pessoas vão responder essas 3 perguntas que eu falei. Elas vão trazer a percepção delas sobre resultados, sobre cultura e sobre desenvolvimento. E depois os líderes vão responder as mesmas perguntas e aí vão utilizar a percepção do liderado como base para fazer a sua avaliação. Depois disso, a gente compartilha essas respostas com cada liderado, e aí eles vão para uma one-on-one de feedback, né, líder-liderado. Então, o liderado ele já recebe o feedback do líder antes, né, por escrito, para a pessoa também não ser pega de surpresa, né, ela tem ali o tempo de ler o feedback do líder com calma, de realmente processar aquela informação, de anotar o que ela tem dúvida, o que ela quer discutir, e a one-on-one passa a ser muito mais uma conversa entre líder e liderado do que o monólogo ali do líder dando feedback, né? Um outro ponto importante sobre avaliar a performance é dar o mesmo peso para entrega e para cultura. Então, na RD a gente olha para essas duas coisas com o mesmo foco, assim. Então, não adianta eu entregar 180% da minha meta todo mês se eu não demonstro a cultura da RD no meu dia a dia. Também não adianta eu ser super embaixador da cultura, vestir a camisa da RD, se eu também não estou conseguindo entregar meu resultado lá no final. Então, para nos ajudar a fazer essa avaliação, todo semestre, além dessas 3 perguntas que o líder responde, ele também vai resumir a performance de cada pessoa do time com base em conceitos. Então, vai ter uma escala de conceitos para entrega, que vai desde não entregou o que foi alinhado até superou com consistência, e uma outra avaliação com base em uma escala de conceitos de cultura, que vai desde com frequência demonstrou desalinhamento com um ou mais valores, ou até foi um embaixador, foi um exemplo de cultura. Então, é com base nesses 2 elementos que a gente consegue realmente entender qual que é o melhor feedback que a pessoa precisa receber. Será que ela precisa receber um feedback sobre entrega, sobre alguma questão técnica que está impedindo ela de performar? Ou será que o feedback que ela precisa é mais relacionado à cultura? É alguma questão comportamental que a gente precisa de um plano de ação rápido para poder endereçar o problema. E esses mesmos conceitos a gente também vai usar no momento de tomar a decisão. Quando a gente vai falar sobre reconhecimento, sobre aumento, sobre promoções e até sobre desligamentos, a gente sempre vai olhar para esses 2 conceitos com o mesmo peso. E um outro ponto importante sobre discussão de performance é que ela não pode ficar restrita só ao líder. A gente precisa tirar o poder único da liderança quando a gente está falando sobre performance. Mas por que a gente precisa fazer isso? Por uma questão de vieses, né? Vieses são aí estereótipos que a gente cria sobre pessoas, sobre situações, e que às vezes nos impedem de tomar as melhores decisões.
né? E todo mundo tem vieses. A gente forma esses vieses com base nas nossas experiências, com coisas que a gente viveu. Quem nunca aqui avaliou melhor uma pessoa porque essa pessoa era parecida com a gente, né? Ou quem nunca generalizou uma pessoa com base em uma entrega, né? Se a pessoa manda muito bem em um ponto, eu vou lá e generalizo e acho que ela é boa em tudo. Ou se ela manda mal em alguma coisa, eu começo a pensar que ela manda mal em tudo, né? Então, esses vieses são coisas que a gente precisa reduzir para garantir a credibilidade da nossa avaliação e a percepção de justiça das pessoas sobre o que a gente está discutindo. E por isso a gente faz comitês de calibração. Comitês de calibração são reuniões que a gente faz a cada semestre com os líderes de todas as áreas, né? A gente se separa por áreas e quem media essa discussão é o nosso time de gestão de pessoas. E lá a gente vai discutir sobre aqueles conceitos de entrega e de cultura de cada pessoa. O objetivo principal ali é a gente entender quais são os critérios que cada líder está usando na avaliação de performance para a gente garantir que os líderes estão olhando para as pessoas sobre os mesmos critérios, né? Garantir que tem a mesma régua de avaliação. Então, às vezes eu tenho um líder que ele é um pouco mais crítico, mais rígido, e ele pode pesar um pouco mais a mão do que um outro líder que consegue ver outros elementos, ou que às vezes é mais leve na avaliação. Então, quando a gente faz esse comitê de calibração, a gente está garantindo que está todo mundo dando o mesmo peso para as mesmas coisas. Isso é bem importante para a gente conseguir garantir a consistência da avaliação. E outro ponto importante sobre a discussão de performance é que a gente não mistura a discussão de performance com discussão de remuneração. Quando a gente está falando sobre as calibrações de performance, a gente está ali para discutir qual que é o melhor feedback que a pessoa precisa receber para ela poder performar melhor e para ela poder se desenvolver. A gente não está falando sobre consequência. Remuneração, promoção são consequências de uma alta performance. E a gente não acredita que é isso que direciona as pessoas para uma performance mais alta. A gente tem a premissa de que a gente alavanca a performance se a gente focar em desenvolvimento e não em recompensa ou consequência, né? Então, a gente realmente separa essas discussões para a gente poder focar no desenvolvimento das pessoas. A gente deixa muito claro que uma promoção ou um aumento na remuneração, ele vai ser sempre uma consequência de uma alta performance. E o último ritual que a gente executa é feedback. Feedback de pares e stakeholders através do feedback 360. A gente usa o 360 como uma ferramenta de desenvolvimento. E isso não é um consenso em todas as empresas. Tem várias empresas que usam o 360 como um elemento da avaliação de performance, e na RD a gente tomou a decisão de realmente fazer esses processos de forma separada, para que o 360 realmente fosse mais focado em desenvolvimento, porque a gente tem essa crença de que as pessoas elas vão dar feedbacks mais honestos e com mais consistência mesmo, se elas souberem que isso não vai impactar diretamente numa avaliação de performance. Então, a gente usa realmente como uma ferramenta de desenvolvimento. Ali as pessoas vão escolher a cada semestre de quem que elas querem receber feedback, e as pessoas vão dar feedback sobre o que elas estão fazendo bem, quais são os pontos fortes delas e quais são os pontos aí de melhoria que ela pode focar. E isso serve como insumo para definir as metas de desenvolvimento da pessoa naquele próximo semestre, né? E aí o atingimento ou não dessa meta de desenvolvimento é o que vai contar realmente numa avaliação de performance. A gente também usa o feedback como uma forma de incentivar feedback que reforça a cultura. Então, no nosso 360, as pessoas vão falar menos sobre as entregas, né? Qual o resultado que a Camila gerou, por exemplo. A gente vai falar muito mais de como a Camila trabalhou para entregar esses resultados, né? Como é que ela interage com o time, como é que ela lidera projeto, como é que ela pede ajuda, como é que ela negocia. Então, esses feedbacks, eles ajudam a reforçar os comportamentos que são da cultura da RD, ajudam a gente a entender o que as pessoas estão fazendo bem em relação a isso e o que elas ainda podem evoluir. E o feedback para o líder também serve como uma ferramenta para ajustar pontos cegos, né? Como eu falei ali, todo mundo tem vieses, né? E tem coisas que a gente, como líder, por a gente não estar no dia a dia da operação, tem coisas que a gente não consegue ver. Então, o feedback 360, ele nos ajuda a entender outros elementos que as pessoas estão vendo, que a gente não está conseguindo ver e que são importantes para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, retomando aqui para fechar tudo que eu trouxe, primeiro ritual são as one-on-ones. Então, dê espaço para as pessoas discutirem diferentes temas nessas one-on-ones, usem esse espaço como um espaço do liderado e não do líder, e tenham uma frequência definida.
Alinhamento de expectativas. Tenham um ritual de definição de metas de tempos em tempos. Entendam qual que é a cultura de metas de vocês. E para aumentar o engajamento das pessoas com essas metas, lembrem de conectar os objetivos individuais com os objetivos da agência e também envolvam as pessoas nesse processo de definição de meta. Realinhamento de expectativas precisa acontecer sempre, não só numa avaliação de performance, né? Usem esse momento para revisar a meta, ajustar a rota, dê voz às pessoas, deem espaço para que elas também tragam percepção sobre por que elas performaram ou por que elas não performaram. Considerem entrega e cultura com o mesmo peso, né? Dê o mesmo peso para o resultado e para a forma como elas entregam aquele resultado. Ampliem a discussão sobre a performance, então tirem o poder único da liderança, para a gente reduzir vieses na avaliação, e isso pode ser feito através de comitês de calibração. Se na agência eu só tenho um líder de cada área, tenho um líder de marketing, um de vendas e um de atendimento, junta esses 3 líderes. Isso também ajuda a garantir que a gente tem uma mesma régua na organização inteira, que é mais difícil de fazer quando a gente tem um time maior, né, como o time da RD, que é um time de liderança de mais de 100 pessoas. E separem as conversas de performance das conversas de remuneração, né? Foquem em desenvolvimento, remuneração é consequência de alta performance. E, por fim, o feedback 360, usar como uma ferramenta de desenvolvimento, como uma ferramenta que ajuda a reforçar os comportamentos da cultura e também como uma ferramenta que ajuda a liderança a ajustar seus pontos cegos sobre cada pessoa do time. E dá trabalho, eu não vou mentir, falei que não precisa ser complexo, mas não é nada trivial, a gente está falando aqui sobre o que fazer para que as pessoas do nosso time performem mais, possam se desenvolver e fazer com que a empresa, com que a agência cresça junto. E isso não é nada trivial. E vocês vão errar. Eu tenho certeza que na RD a gente ainda vai errar bastante, mas tudo bem. Enquanto a gente entender que tudo que a gente faz impacta na cultura, eu realmente acredito que a gente vai tomar as melhores decisões. E eu acredito que se vocês forem intencionais sobre a cultura e sobre como fazer, como os líderes devem liderar seus times, eu também acho que vocês não vão comprar um trem para depois descobrir que o trem não cabia no trilho. E os concorrentes de vocês, eles podem copiar quase tudo que vocês fazem. Eles podem copiar o serviço, eles podem copiar o produto, eles podem contratar os melhores talentos que vocês têm hoje, mas tem uma coisa que eles não podem copiar, é a cultura de vocês. Então, não deixe que ninguém tire o foco de vocês da vantagem competitiva que está completamente no escopo de influência de vocês. Então, obrigada aí para todo mundo que assistiu. Estou deixando aqui meus contatos também para quem quiser mandar alguma dúvida ou quiser conversar mais. Gosto muito de falar sobre o tema. E obrigada, Operandi, de novo pela oportunidade aí de poder conversar um pouquinho com vocês. Sensacional, hein, Camila? Caramba! Deixa eu tirar aqui a sua apresentação. Agora podemos nos ver. Camila estava em voo cego, né? Sim, difícil. Camila, que legal esse tema. Nossa, eu anotei muita coisa aqui e preciso abordar aqui umas coisas que eu nunca... Caramba, que legal isso aqui que tu falou. Eu sempre falei do alinhamento de expectativa entre agência e cliente, né? Mas é legal também fazer alinhamento de expectativa com o time, né, cara? Eu acho que... cara. E o mais louco ainda foi isso que tu falou do realinhamento, né? Que é uma coisa que a gente pensa que é imutável. Bom, alinhou e não vai... Não, cara. Não, a gente não imaginava que ia ter uma pandemia, ia ter que trabalhar home office no meio do caminho, e que... Só para dar um exemplo, né? Total. Não, e isso reduz muito o nível de ansiedade, né? Ainda mais no contexto que a gente está vivendo, assim. Cara, se eu não tenho meta clara nesse momento que a gente está vivendo, o momento em si já gera muita ansiedade, já é muito incerto. Agora, e aí, se a minha função também está incerta, cara, eu vou andar em círculo, sabe? E aí eu não performo e a agência também não vai performar lá na frente, né? Tu falou que o one-on-one, ele é muito mais pautado pelo que o liderado apresenta e tal. Mas, cara, e quando essa pessoa é mais travada, mais introspectiva, vocês têm uma espécie de roteiro, ou o líder conduz isso com perguntas estratégicas? Como funciona? A gente tem vários materiais de apoio na RD que a gente usa, assim, e para one-on-one especificamente ainda mais por ser meio que a base de tudo que a gente está fazendo, né? Não tem receita de bolo. Para cada pessoa a gente vai precisar adaptar a nossa linguagem, assim, mas
para casos de pessoas que são um pouco mais fechadas, ou até que não entendem muito bem para que aquela one-on-one serve, eu acho que precisa partir um pouco do líder, né, de começar essa conversa, né? Então, se eu tenho uma pessoa que não consegue me trazer, cara, quais foram as suas dificuldades, o que faz ela não performar, talvez eu, como líder, tenha que começar falando sobre as minhas dificuldades, né? Coisas que eu vivi, dificuldades que eu tive, porque aí a gente cria um espaço um pouco mais de confiança, porque a one-on-one é um espaço de vulnerabilidade, né? A gente tá ali para falar sobre coisas que estão pegando. Então, eu entendo que o líder precisa começar se colocando nessa posição vulnerável também, porque acho que isso ajuda a abrir esse espaço para quem ainda não se sente confortável de fazer, né? E o one-on-one, ele é mais na escala das pessoas, ou tem colaborador que vai, reclama da cadeira, reclama que não tem o mouse disso, mais coisas técnicas também? Cara, tem de tudo. Isso está possível? Como eu falei, não tem limite para o que vai ser discutido, assim. O que precisa ser discutido é aquilo que está mais impactando na performance da pessoa naquele momento, no engajamento, na motivação que ela tem com a liderança, com a empresa, com a agência. E às vezes é a cadeira dela mesmo, né? Às vezes é a cadeira dela que... Exatamente. Né? Entendi. Tu falou também sobre cultura de meta, que isso também, de alguma maneira, vocês trazem o time para participar disso, né? Mas qual é o limite disso? Em geral, isso é top-down e vocês conduzem essas metas para que o time meio que encaminhe, ou é realmente uma coisa vertical, ou horizontal? Uhum. Depende muito da área, assim, em algumas áreas a gente consegue ter mais liberdade, em outras um pouco menos, assim, mas tudo começa com o planejamento da RD, né? Então a gente começa o ano numa reunião com toda a empresa para a gente falar quais são os principais objetivos da RD naquele ano. E aí, a partir disso, as áreas começam a desenhar o que a gente chama das suas casinhas de prioridades, assim, eles vão desenhando mesmo, beleza, para a RD entregar isso aqui, eu, como time de gestão de pessoas, eu preciso fazer isso aqui. E aí eu vou descendo isso para cada pessoa do time. Então, quando a gente olha para um time de vendas, por exemplo, que a gente já tem, a gente sabe exatamente qual que é o número de vendas, qual que é a receita que a gente tem que trazer, isso já desce de uma forma mais estruturada para as pessoas. Quando a gente fala sobre entrega, tem menos espaço para um vendedor poder dizer, não, eu acho que eu não tenho que entregar esse resultado aqui, eu tenho que entregar Y. Mas ele precisa entender por que ele precisa entregar aquele resultado. Por que é esse valor aqui que a gente está considerando, né? Qual que é o contexto? E aí ele precisa ter autonomia para poder chegar nesse resultado. Então a autonomia está muito mais no como eu vou chegar lá do que necessariamente em definir qual que é a meta, né? Mas em termos de meta de desenvolvimento, as pessoas que são as principais responsáveis em trazer, assim, entendendo, cara, meus objetivos, entendendo os desafios, o que eu entendo que eu preciso desenvolver daqui para frente. Então ali as pessoas têm muita autonomia para realmente definir qual que é a habilidade, qual que é o plano de ação, e o líder agir muito mais como um facilitador, né? Tá. Camila, o protocolo são 2 perguntas no máximo, mas eu gosto tanto do tema que eu vou te fazer mais 2, tá? Por favor, me aguente. Tu falou também sobre aquele momento em que o cara é muito alinhado à cultura, mas não está bem na performance, ou ele é extremamente performático, mas não está muito alinhado na cultura. Qual é o limite da tolerância aí? Como trabalhar esse fino, essa linha tênue aí entre o super profissional e o não tão alinhado, enfim? Uhum. É bem difícil. Acho que também vai ser muito caso a caso, assim, mas eu acho que uma coisa que a gente leva muito em consideração é qual que está sendo o impacto disso para o time. Qual que está sendo o impacto de eu ter uma pessoa desalinhada com a cultura dentro do meu time? Como é que isso está impactando na experiência das outras pessoas aqui? A mesma coisa sobre entrega. Qual que é o impacto de ter uma pessoa que não entrega resultado no meu time? Será que eu não vou começar a passar a mensagem de que talvez não precise performar tão bem assim? Então, eu acho que olhar o quanto isso está impactando no time é um ponto, e também o quanto de feedback que eu já dei para essa pessoa antes. O quanto que eu, como líder, já me corresponsabilizei pelo que estava acontecendo e desenhei com essa pessoa plano de ação para ela evoluir. Né? Porque se uma pessoa não está performando e ela nunca, ou não tem a cultura e nunca recebeu o feedback, isso diz mais sobre o líder do que sobre a pessoa. Então, acho que também esse é um elemento importante para se considerar.
Eu te perguntei no limite da tolerância, porque quando a gente é pequeno, e essa relação one-on-one, ela é diária, ela existe, tu vira a cadeira e tu já está falando com o teu liderado. Eu fico imaginando como trabalhar esse limite, né? Cara, aguento mais um mês, aguento mais 3 meses. Eu queria entender da RD isso. Se é uma coisa empírica, se é uma coisa, isso, é avaliado individualmente, ou se tem uma cartilha dizendo, não, 3 reincidências, tá fora, 2, tal, tá, não tem, é uma coisa não muito... Não tem, cara, tem que ser daquela relação com aquela pessoa, a gente não pode desconsiderar contexto, né, se a gente tem muito regra de bolo, receita de bolo, a gente tá desconsiderando o contexto das pessoas, né, então os seus vieses. E a última... Vira bengala para o líder não ter que pensar sobre isso, né? Claro, o protocolo aqui, não precisa mais fazer nada. E a última, porque eu achei muito legal, ele falou desse código de cultura e tal, tu falou que ele nunca está pronto, né? Se erra e se constante, e se renova ou se atualiza constantemente. Mas isso tem uma rotina, gente, de cada 3 meses a gente vai sentar e vai... Ou isso é orgânico? Essas regrinhas vão... Gente, botei mais uma linhazinha lá no nosso Culture Code lá. Como é que funciona isso? O nosso Culture Code mesmo, os valores, o significado dos valores, eles nunca mudaram desde que a gente criou o Código de Cultura, que foi lançado em 2014. Porque ele diz muito mais, eu acho que o Código de Cultura ele diz muito mais sobre a empresa que a gente quer ser do que necessariamente sobre quem a gente é hoje, né? É muito de aspiração, assim, é um negócio que a gente meio que nunca chega lá, a gente tá sempre tentando evoluir, assim. Mas a gente discute muito sobre a cultura da RD nessas calibrações, então nessas calibrações que a gente fala sobre entrega e cultura, a gente usa também esse espaço para a gente reduzir algumas interpretações equivocadas que acontecem naturalmente, né? À medida que a empresa vai crescendo, as pessoas vão começando a criar interpretações diferentes sobre o que é cada valor. E a gente precisa endereçar isso, né? Então, a gente usa também essas calibrações para isso. E nesse mês mesmo, que a gente vai entrar em calibração na próxima semana, a gente fez um workshop para os líderes especificamente para falar sobre cultura. Então, a gente falou sobre todos os valores e quais eram os equívocos que a gente via que eram mais comuns quando a gente falava sobre cada um dos valores, né? Alguma coisa que as pessoas achavam que significava alguma coisa, mas na verdade não era aquilo. E aí o líder precisa dar esse feedback para o liderado e realmente falar, tipo, gente, a gente estava interpretando isso aqui de uma forma equivocada. O que significa, na verdade, é isso aqui. Então, vamos começar a reforçar isso aqui no nosso dia a dia. Então, essas discussões, elas acontecem de forma bem estruturada nessas calibrações a cada 6 meses também. 6 meses. Legal. Camila, eu ficaria horas aqui conversando contigo, Camila. Mas, quero te agradecer demais, cara. Quero te agradecer demais. Muito obrigado pelo teu tempo disponibilizado aqui para o OPCON. Eu vi que tu já deixou o teu LinkedIn, já deixou o teu endereço. Mas se tu quiser dar uma mensagem final aí, fica à vontade. Legal. Então, queria agradecer de novo vocês aí pelo convite. Gosto muito de falar sobre esse tema, então eu fico super à disposição para quem quiser conversar mais. Como eu falei, a gente já errou bastante e acho que a gente vem acertando algumas vezes, assim. Então, a gente tem uma cultura de teste muito forte, né? Então, eu acho que a gente foi encontrando realmente o que fazia sentido para a nossa cultura, que não é o mesmo que vai fazer sentido para a cultura das pessoas que estão assistindo, né? Acho que a gente precisa usar isso aqui como uma fonte de inspiração e realmente entender disso o que faz sentido para cada lugar, né? E aí eu fico super à disposição para conversar mais. Quem quiser entrar em contato via LinkedIn, via e-mail, a gente vai conversando. Maravilha. Gente, então é isso. A gente termina aqui o bate-papo, mas antes eu preciso agradecer os nossos patrocinadores ouro. São eles Exact Sales, Vtex, PhoneTrack, Cicobi, Etos, Gotar e o treinamento Agência 500K. Além de seguir a Camila, não esquece de seguir o Operandi também nas redes sociais, cara. Dá um @Operandi ou Operandi_BR no Instagram. Cara, começa a digitar Operandi, a gente já vai aparecer aí para vocês. E agora, às 16 horas, tem um bate-papo com o Gui Rios sensacional. A gente vai falar sobre gestão de projetos aplicado à inovação. Tá? Com certeza vocês vão curtir pra caramba, porque o Gui é um figuraça. Beleza? Camila, um grande beijo. Gente,
Ficamos por aqui, até a próxima palestra. Valeu, tchau, tchau.